Olá, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos os amados irmãos, aqueles que já são inscritos, os que estão chegando, Deus te abençoe grandemente, como lhe abençoado, como você tem sido abençoado por Deus, por Cristo, para a glória do nome dele. Então, eu sou o pastor Van, vou conduzir você nas páginas da Bíblia e dar continuidade a esse estudo abençoado, novo céu e nova terra, uma linguagem simbólica para, sim, interessante isso aqui, importante. Isto foi uma mensagem simbólica para os dias dos apóstolos, uma linguagem simbólica para os discípulos, para a primeira igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja cristã, né, do primeiro século. Isto aqui foi uma linguagem simbólica, E agora ficou no passado, não ficou como história. Então, João capítulo 1, capítulo 21, versículo 1, ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia, ou o mar já não existe mais, ok? De acordo com a tua versão. Agora, algumas observações, eu prometi no vídeo passado, que nós vamos fazer, que é de grande interesse, é uma observação importantíssima, né? No Apocalipse 21, 1. Entenda isso aqui. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, eles dizem que Deus criou o novo céu e nova terra por causa de Adão. Quando Adão pecou, né, Deus amaldiçoou a terra. Está lá em Gênesis, capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 3. Então Deus amaldiçoou a terra passou a ser uma terra maldita. E por isso Deus teve que criar uma nova terra, certo? Agora, imagine uma coisa, se a terra, entenda isso aqui, se a terra, observação, detalhe, se a terra foi amaldiçoada, certo? Pelo pecado, o que é que o céu tem a ver? Novos céus e nova terra. Os céus também foi amaldiçoado? Não. É por isso que é uma linguagem simbólica. Vamos analisar, eu fiz algumas análises sobre Gênesis capítulo 3. Então, repito, a teologia religiosa diz que Deus criou nova terra, vamos dizer assim, uma nova terra tem que ser criada, teve que ser criada por causa do pecado de Adão, que amaldiçoou a terra. Vamos ver isso aqui. Vamos lá para Gênesis. Então eles dizem que por isso que não é literal, porque a terra tem que ser purificada, transformada, né? Deus tem que tirar o pecado da terra. Vamos analisar isso aqui, vamos ver isso aqui. Gênesis, capítulo 3, né? E o versículo 14 ao 24. Vamos ler Gênesis 14. Vamos lá, só para a gente ter um entendimento. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, depois que eles caíram, né? Depois que a serpente enganou Eva e Adão, aí eles caíram. A sentença que Deus deu à serpente, a Adão e a Eva. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu não vou entrar aqui na questão histórica, na questão o que era essa serpente, ela rastejava, não. A sentença de Deus. 15.
porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Até o 24. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra. Olha aqui. Maldita é a terra por sua causa. Entenda aqui agora, olha só. Maldita, olha a expressão, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e o pó voltará, ou tornarás. Né? Então, veja que Deus aqui diz a expressão, maldita é a terra. Aqui, ó. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da vida que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por sua desobediência, por seu pecado. Diz a expressão aqui, maldita é a terra. Ok? Muito bem. Agora, pronto, está aqui. Por causa dessa expressão aqui, a teologia religiosa diz que Deus teve que construir, criar, né, outra terra para tirar esta maldição. O que tem a ver a terra com maldição, né? Maldita é a terra. E será que Deus teve que fazer isso mesmo? Será que Deus teve que criar outra terra, né? A maldição estava na terra ou no homem? Vamos ver aqui, olha o que diz o versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Olha o que aconteceu aqui agora. Vamos ver se Deus disse que ia criar outra terra, ou o que foi que aconteceu aqui agora. Vamos ver o versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual foram tirados. Deus permitiu que eles ficassem lá naquela maldição, ou Deus tirou ele fora? Deus botou para fora o homem. Olha só, olha o 24 para concluir. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Está lá, em Apocalipse vai aparecer essa árvore da vida. Está no mesmo cantinho, não foi tirada. Ainda que seja uma simbologia, né? Mas no Apocalipse ela aparece. Então, Deus criou uma nova terra, né? E um novo céu, ou Deus expulsou o casal? Lógico, Deus expulsou o casal da terra. A terra permaneceu lá para toda a vida. Então, Deus disse maldita a terra, e Deus não disse que ia purificar, nem tampouco criar nova terra, né? Por causa do pecado de Adão. Pelo contrário, Deus os lançou, os expulsou fora do jardim. Está aqui, depois Deus expulsou o homem e também a mulher. Deus expulsou o casal do jardim. Então a ação de Deus foi criar um novo céu, uma nova terra, ou expulsar os pecadores? Expulsou os pecadores, expulsou do jardim. O jardim permaneceu lá, ok? Segunda coisa,
Deus não prometeu transformar, criar uma nova terra física. Apocalipse 21, né? Ou onde aparece novo céu e nova terra. Deus não prometeu criar ou transformar ou criar uma nova terra física adaptada para a igreja. Deus não prometeu isto a ninguém. Você não vai encontrar isto, Deus prometendo uma terra física, uma nova morada física, né, a ninguém. Deus prometeu um reino eterno. Isto é muito importante. O que Deus prometeu para o seu povo foi um reino eterno. Esta é a morada, o reino eterno é a morada final do povo de Deus, ou seja, o novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Foi isso que Deus prometeu. Deus não prometeu uma terra física, que seria a morada do povo dele. Não, Deus prometeu um reino espiritual eterno. Aí sim, esta seria a morada, ou é e será a morada, né, do povo de Deus. Então, nesse sistema, né, de governo, novos céus e nova terra, ou governo eterno de Cristo, em seu reino eterno. Olha o que, é que diz o Salmo 145, 3. Então foi isso aqui que Deus prometeu, e não a criar. O homem pecou, Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra e disse: eu vou criar novos céus e nova terra, ou eu vou criar uma terra. Não, Deus expulsou, foi o casal do jardim. A ação mais correta de Deus, que Deus é justo, e a terra continua, continuou e continua para sempre. Então olha o que diz o Salmo, Salmo de número 145, Salmo de número 145, versículo de número 13, o que é que diz? O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel por todas as promessas, bondoso em tudo que faz. Então o reino de Deus, o reino de Cristo é eterno. Deus prometeu um reino e não criar uma nova terra. É isso aqui que Deus prometeu. Êxodo 15, o que diz? Êxodo capítulo 15, Êxodo 15, versículo 18, que diz: o Senhor reinará eternamente no seu reino. O Senhor reinará eternamente. Foi isso que Deus prometeu, um reino eterno, e não uma nova terra, ok? Olha o que Deus prometeu. Daniel capítulo 4, versículo 3. Daniel. Você está me entendendo? Que quando o homem pecou ali, aquele casal, quando o casal pecou, Deus disse: eu vou criar uma nova terra porque maldita é a terra. Não, Deus expulsou eles. Acabou-se, a terra permanece para sempre. Então, Daniel 7. Cadê Daniel? Êxodo, Daniel, capítulo 7, versículo de número, Daniel capítulo 4, versículo de número 3. 3, olha o que diz. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. O reino de Deus é eterno. Foi isso que Deus prometeu, um reino eterno para o seu povo, e não uma nova terra. Não, física não, simbólica sim, ok? Daniel 7, 27. Daniel 7 e o versículo 27, que diz: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, o reino eterno do Messias, do Cristo, o reino eterno do Deus Todo-Poderoso, foi isso que Deus prometeu. 2 Pedro, agora a gente vai para cá, vamos lá.
2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, muito conhecido, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem, olha a promessa para eles, quando vocês entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a morada eterna, novos céus e nova terra, um reino eterno do governo eterno de Cristo Jesus. Conclusão: o antigo sistema de ordens mundanas e de governos ímpios e rebeldes, onde habitava a injustiça, primeiro céu e primeira terra, que era o governo de ordens mundanas, governos ímpios e rebeldes, onde habitava a injustiça. Esse sistema de governo ímpio, Isaías, João e Pedro chama de antigo céu e antiga terra. Esse desapareceu. O antigo céu e a antiga terra desapareceu completamente e foi substituído por algo novo, mais superior e mais excelente. No antigo céu e antiga terra, ou simplesmente antiga ordem, Apocalipse 21, 4, está aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de coisas, né? Governos ímpios, rebeldes, sem justiça. Então, no antigo céu e a antiga terra, ou simplesmente antiga ordem, governo humano, os santos e fiéis eram vencidos e derrotados pelo diabo. Na antiga ordem, no antigo céu e na antiga terra, os santos e fiéis eram vencidos e derrotados. Na antiga ordem, olha só, Apocalipse 11, 13, capítulo 11, versículo 13, que diz: naquela mesma hora houve um forte terremoto. Capítulo 11, versículo 7, versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Está falando aqui da perseguição ao povo de Deus. Agora o versículo de número 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. É o versículo 7 mesmo. É capítulo 11, versículo 7. Né? Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. A perseguição aqui da besta, do Império Romano, ano 65 até o ano 72. Em 70, ali foi a perseguição em massa, a morte em massa. Mais de 1 milhão e quase 1.300.000 pessoas morreram, fora os feridos lá em Jerusalém e ali nas proximidades do templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Então aqui está dizendo que a besta, né, iria atacar e vencê-los. Isso na antiga ordem, no antigo céu e na antiga terra, né? A antiga ordem dos homens, no Império
no império ímpio, no império da besta, né? O império romano. Agora, capítulo de número 13, aqui sim, capítulo 13, versículo 7 e 15, versículo 7, o que é que diz? E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Olha só, aqui na grande perseguição, aqui foi a grande tribulação que aconteceu no ano 70, certo? Então, isso está falando da antiga ordem, né? No Apocalipse 21, 4, do governo humano, governo do ímpio. E também, versículo 15, como eles eram vencidos, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fosse morto todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, nesta época, os santos morriam, os fiéis, né, morriam. Capítulo 17, versículo 17 e 18. Capítulo 17, 17 e 18. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-se a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá vendo? Então, é o império do reino ímpio, do governo ímpio, da antiga ordem, da antiga dispensação, da antiga terra e do antigo céu. Agora, os inimigos, a injustiça dos homens, né? Isso tudo fazia parte do reino da injustiça dos homens. Na nova ordem, olha a coisa como mudou aqui agora. Na nova ordem, no novo céus e na nova terra, o povo, a igreja, está no reino de Cristo, no governo de Cristo, aonde Cristo governa com justiça. Então está aqui, aqui não tem justiça, aqui tem injustiça, certo? Neste governo humano, corrupto, de ímpio, é injustiça. Agora, aqui não, por isso que Deus, João disse que vi novo céu e nova terra. É para onde aquele que morre, o salvo, vai direto para lá. Ele vai para esse céu e para essa terra aqui. Capítulo de número 2 Pedro 3, 13. 2 Pedro 3, 13, que diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, o governo humano ímpio, né, perverso, maldoso, injustiça. Antigo céu, primeira terra. Agora, no governo de Cristo, no reino de Cristo, no novo céu e na nova terra, habita a justiça de Cristo, a justiça de Deus, né? O governo de Deus, o governo de Cristo. Amém? Então, vamos ver aqui, ver se a gente ainda prossegue aqui em algumas coisas. Então, no governo de Cristo, no novo céu e na nova terra, nunca mais seremos derrotados, nunca mais seremos vencidos, nem maldição, nem morte e nem lembranças dessas coisas passará na nossa mente, né? Isaías 65, 17, Isaías 65, 17, eu espero que você esteja entendendo o que é o novo céu e a nova terra, que você cresça no conhecimento, né? Seja liberto desse lixo, né? Desse resíduo religioso, né? Que tanto nos maltratou, que tanto ocultou a verdade. Isaías 65, 17, que diz: pois vejam,
criarei novos céus e nova terra, uma nova ordem de coisas, um novo governo, né? Um novo domínio, dominador, né? Um novo governante, né? Cristo. E as coisas passadas não serão lembradas. Lembra lá Apocalipse 21, 4? Jamais virão à mente. Por quê? Porque agora nunca mais seremos derrotados. Não há lembrança mais de derrota. Não há lembrança de ser vencido pelo inimigo, pelo ímpio. Não há lembrança de maldição, nem lembrança de morte, né? Nenhuma lembrança dessas coisas. Capítulo 66 de Isaías, 66, 22. Olha o que é que diz. Assim como os novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Está vendo aí? Novo céu e nova terra que Deus criou, que João viu, né? Que teve aquela visão. É o reino eterno de Cristo Jesus. É o governo de Cristo. É uma nova ordem. Apocalipse 21, a gente viu isso aqui. Apocalipse 21, versículos 4 e 5, tá aqui, ó, versículo 4, olha só, isso aqui, veja aqui como ele repete quase as mesmas coisas de Isaías. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais lembranças das coisas dolorosas do passado, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo primeiro céu, a primeira terra já passou, né? Então, como é interessante, é maravilhoso, né? Você pesquisar, né? Você buscar a verdade, o conhecimento, que isso nos liberta das cadeias religiosas, do império religioso, né? Da maldição religiosa. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, não haverá mais lembrança dessas coisas. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 3 e 4. Já não haverá maldição nenhuma, olha só, na nova ordem, no novo céu e na nova terra, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Está vendo aí que maravilha, que bênção? Então, os discípulos aguardavam ansiosos o cumprimento desse novo céu e nova terra, né? Ou novo sistema de governo. Então, eles estavam ansiosos, prestes a ser revelado no último dia, que foi no ano 70, quando Cristo veio e consumou todas as coisas, né? E manifestou o reino, o seu governo sobre o céu, terra e debaixo da terra. E isto foi concretizado, né? Eles aguardavam um novo céu, uma nova terra. E isto foi, tá aqui, ó, eles não aguardavam ansiosos, Pedro não diz, 2 Pedro 3,13, né? Que diz aqui, ó, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Eles não estavam esperando. Então Jesus disse quando iria acontecer isto aqui. Por isso que eu digo que foi em 70, né? Olha só como foi em 70. Veja Mateus 24. Olha aqui. Mateus capítulo 24. Eles aguardavam um novo céu e uma nova terra. Capítulo 24, versículo de número 2, que diz: e vocês estão vendo tudo isso quando Jesus saiu do templo. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. O 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Eu já disse isso aqui, do fim daquele aion, do fim
do primeiro céus e da primeira terra? Quando será tudo isso aqui? Então, o maior sinal que os judeus tinham como para observar era o templo de Jerusalém. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derribadas. Então isso aqui, este reino, ele veio e se firmou no ano 70. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Olha o versículo de número 33. Está aqui, ó. Versículo de número 33, ele diz: e assim também, quando virem todas estas coisas, quando virem tudo acontecer, todos os sinais, né, saibam que ele está próximo às portas. Próximo às portas, né, 2000 anos, uma incerteza que a religião evangélica passa, mas Jesus passou certeza para os seus discípulos que ele estaria às portas, o reino, né, a morada eterna do cristão, daquele que crê, que é salvo pela fé, estava às portas, o reino eterno de Cristo Jesus. Agora olha o 34, a confirmação de que foi em 70. Eu asseguro a vocês que não passará Jesus olhou para eles, esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Então, geração aqui é genear. No original grego, esta passagem, esta geração, neste contexto aqui de Mateus 24, 34, genear é geração de contemporâneo. Não tem como retirar, não. Isto aqui, todo estudante de teologia e escatologia sabe que é isso. Genear aqui, Mateus 24, 34, genear é geração de contemporâneos. Então Jesus estava falando para a geração dele, dos discípulos dele, dizendo que não passará esta geração e o meu reino, e eu virei com o meu reino no poder e glória, né? Para terminar o que falta e estabelecer novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E ali ele estabeleceu em 70 o seu reino para a glória de Deus Pai, o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Então, aqui diz, Apocalipse 21, vamos deixar isso aqui para o próximo estudo, vamos ficar aqui. Você já aprendeu que foi no ano 70 que Jesus estabeleceu o reino eterno. Não é um reino milenar, não. É um reino eterno. Novo céu e nova terra foi estabelecido no ano 70. Por causa dessas passagens aqui que eu falei para você. Mateus 24, 3, 2 e 3. E Mateus ainda 24 e o versículo 33 e 35, e olha o 35 que ele diz: os céus, olha só, os céus e a terra passarão, tá vendo aqui? Mas as minhas palavras jamais passarão. Esse céu e terra aqui é literal? Não, é simbólico, porque já passou. Antes de 70 estava passando, né? Todo o governo humano, toda a lei, toda a ordenança, todas as cerimônias, toda a impiedade, toda a injustiça estava passando nisso aqui, ó. E ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando chegou no ano 70, quando ele profetizou isso aqui, ele disse: e eu asseguro a vocês que não passará esta geração, geração de contemporâneos, né, pessoas da mesma época, né, até que todas estas coisas aconteçam. E aconteceu, e o reino foi estabelecido para sempre no ano 70. Passou aquele céu, passou aquela terra, né, e ali deu início a um novo céu, uma nova terra, onde Cristo reina, céu, terra e debaixo da terra para sempre. E ele reina, e o reino dele é o reino de justiça. Dá o like, concorda aí, escreve aí embaixo o que você discorda, não tem problema, né? Só não
ameaça, né, com palavras, nada de agressão. Mas se corta, pastor, tem esse versículo aqui, tem essa passagem, tem isso aqui, isso só vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, né? E se você concordou, se despertou em você uma verdade, né, para a glória de Deus, dá o like, se inscreva, né, e compartilha aí esta mensagem do reino, do novo céu e da nova terra. Já estamos no reino eterno, no novo céu, na nova terra. A única coisa que falta para o cristão, para o salvo, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, que falta. Olha, isso aqui, ó. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus, não dos homens mais, não mais esta carne. Ele está falando da destruição da carne, do corpo físico. Nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então é para lá, é este corpo que nós vamos receber e é para lá, para o novo, para o reino eterno. Vamos agora viver a eternidade com Cristo, com a igreja e com todos os irmãos chamados, escolhidos, eleitos e predestinados e antes da fundação do mundo, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Amém? Dá o like e compartilha. Próximo estudo, sim, já ia fechar aqui. Próximo estudo, o mar já não existe mais. Pastor, e este mar também é simbólico? O que você me diz? Próximo estudo.